Gente, hoje nós estamos no programa da Atibaia TV, no Entrevista. Vamos conversar hoje com essa pessoa que está aqui do meu lado, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar, para quem não conhece, Rogério Vanderlei Brito, menino maravilhoso, do coração de Atibaia. Meu amigo, meu irmão, que eu gosto demais. Ele vai contar um pouco da história dele, que se mistura bastante com a história da cultura de Atibaia, de alguns anos para cá. Uma pessoa que eu admiro demais e que eu convidei, e fiquei muito honrado, de ser a primeira pessoa que eu estou entrevistando nesse programa, Entrevista do Atibaia TV. Tá bom? Então vamos ouvir ele um pouquinho da história da cultura de Atibaia. Presta atenção aí que vale a pena. E aí, Rogério, o que você conta para nós? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa de se criar esse programa. Acho que é importante. Atibaia só estava faltando uma coisa que interligasse todas as pessoas. Eu acho que esse é o caminho digital, é o caminho certo. Né? E a ideia é deixar a coisa bem democrática. Então, gente, já no outro programa a gente já comentou, é um espaço aberto, né? Nós vamos aqui falar sobre vários assuntos. A área de música, tem um programa de música que eu faço, a gente fala sobre tudo, né? Sobre estilo musical. A gente pediu inclusive sugestões pela própria internet para que a gente possa deixar esse espaço aberto para poder falar de tudo que é interessante para o pessoal ouvir. Então conta da sua história com Atibaia. Então, é muito engraçado, porque foi por acaso que eu vim para Atibaia, não foi nada programado. Eu estava trabalhando eu era diretor de um colégio, olha só outra vertente, né? E trabalhava com teatro em São Paulo, com música também, com algumas coisas com bandas e tal. E um maestro que veio para cá, chamado Antônio Domingo Sá, que na realidade era a volta dele, já tinha trabalhado no José Alvim, no começo do José Alvim. Tem uma história aí, todo mundo conhece, que o Major foi campeão 3 vezes nacional, muita gente tem orgulho disso. E essa pessoa foi um maestro daquela época. E ele é muito meu amigo. Hoje ele é coronel, na época ele era tenente, e ele é coronel da Polícia Militar. E ele veio para cá e pediu para que eu escrevesse uns arranjos, que ele queria umas coisas mais populares e tal, e que estava montando uma fanfarra em Atibaia, que era o prefeito era o senhor Calegari na época. Calegari. E aí eu comecei a escrever o arranjo e tal, mas não acontecia, né? Pediu que eu viesse para cá para passar o arranjo. A banda não conseguia tocar e tal. Quando eu cheguei aqui, foi até engraçado, que a primeira coisa que eu encontrei aqui foi o seguinte, pessoal, então vamos ler a música, né? Tá bom, vocês leem música? Todo mundo levantou a mão, não, claro, a gente lê música. Puxa, que legal, vai ser mais fácil ainda, né? Aí quando eu baixei a mão para reger a música, aí me levantou um dos músicos, que é meu amigo hoje, né? Naquela época, 18 anos atrás, ele falou assim, maestro, por favor, vem aqui um pouquinho. Fui até ele, na estante, falou assim, canta para mim. Eu falei, como assim, canta? Cantar? Então eu percebi que não sabiam ler, tocavam todo mundo por ouvir. Então esse o primeiro contato que eu tive foi aí. E eu comecei a vir para cá para ajudá-lo na montagem dessa fanfarra. Tá. Que era a fanfarra municipal, criada pelo Ciro Franco, certo, que estava na mão do maestro Domingo Sá. E ele desistiu. Um dia ele jogou para mim, ligou para mim e falou assim, olha, eu não vou ficar mais, eu já estou velho, não quero mais, você fica. E a história começa toma aí. que filho é seu. Toma que filho é seu. E foi assim que começou a minha história. Aqui em Atibaia começou assim. E tinha o Reginaldo, que é o pai do Felipe, que é o maestro hoje, que me aceitou e eu comecei a trabalhar com ele. Mas eu só vinha para cá, aplicava música e voltava. Aí o pessoal começou a ler música, começou a aprender. Ih, demorou. Sabe o que acontecia aqui? É que era um pessoal já antigo. Na realidade, era os remanescentes do Major de 70. Então, o pessoal com 30,
quase 40 anos. Sim. E tal. Então, quando eu entrei na fanfarra aqui, a história era essa. Eu peguei uma fanfarra com pessoas já, e algumas crianças, né? No caso, Felipe, Luiz, o Henrique, eram crianças que estavam começando, de 12, 10 anos, estavam começando a tocar. Então, a minha história aqui começou a partir daí. E eu fiquei esse tempo, depois trabalhei com o prefeito Maturana, trabalhei uns 4 anos, mas eu sentia, na realidade, sempre patinando, porque eu formava o cara ia embora, formava o cara ia embora. Com 16 anos ele ia embora. Então foi que eu tive a ideia de criar o projeto, e criei na época, e conversei na época quando entrou o Beto Trícoli, que eu conversei com ele, para a gente fazer um projeto que desse uma continuidade e tal. E foi daí que a gente começou. E aí ensinaria a criançada na escola. Na escola. E aí, né? Já na época do Maturana, depois de 2 anos, a fanfarra já ia, tocava com música, tudo. Sim. Mas no começo. Começo foi. Então a minha história aqui em Atibaia foi meio por acaso, não foi assim, eu programei de vir para cá. E ler música é uma coisa interessante. Gente, para quem não conhece, o pessoal fica numa ânsia de ler e acha que ler música o cara começa, compra um livrinho num dia, depois de uma semana ele está lendo. E eu sempre brinco com a própria orquestra de viola, que ler música, quanto tempo você demora para ler a nossa língua portuguesa? Né? Demora um tempão, e é uma língua que é falada em alguns países. Ler música é uma coisa universal, você vai ler, o mesmo que você lê aqui, você lê na Alemanha, então não é uma coisa que você aprende assim, né? Tem que patinar bastante até sair. É como alfabetizar uma criança, você tem que ter um tempo, você tem isso, e tem que praticar também. Se você não ficar lendo, eu leio hoje e não leio mais, já era. Né? Você perde a prática, você perde o ritmo, você perde tudo isso. E é importante, né? Uhum. Apesar que eu não acho que a leitura seja o mais importante dentro da formação de música, eu acho que ela é importante. Sim. O mais importante é a música, ter sensibilidade, escutar, ter bom ouvido, ter sensibilidade de estar inteiro na música, não estar só pela metade. Então tem outras coisas que são importantes. A leitura, ela é importante, mas não é... É um complemento do talento, né? Do talento, é verdade. E a história da música, além da música, eu já acho que, assim, se você quiser falar, tem esse teu lado do teatro. Você fez peças legais aqui, muito bacanas, montagens bacanas. Hoje ainda eu postei uma foto do musical do Don Quixote. Don Quixote é lindo, né? Foi legal também. Don Quixote é uma das coisas bonitas que a gente fez aqui. Eu acho que teve. E esse lado do teatro, que é um lado que a Atibaia, assim, deu uma crescida, lógico que ainda tem espaço para crescer, mas eu achei que foi legal, né? Então, na realidade, eu sou mais diretor de teatro do que maestro, na minha opinião. Eu acho que eu sou mais competente como diretor de teatro. Mas o teatro envolve muita coisa, né? Envolve uma sequência de fatores que te levam a você à criação de um espetáculo. Eu com 19 anos, na realidade, a música e o teatro me fizeram ganhar o primeiro prêmio com 19 anos internacional, que é o prêmio Montaigne no Canadá, como direção musical do Macunaíma. Então, a montagem do Macunaíma com o Antônio Filho, ela teve várias versões, teve 6 horas, teve 4 horas e tal. E a última versão que ele fez de 3 horas, ele precisava de alguém que fizesse a direção musical disso daí. E quem criou foi o Jean Pon, que é um francês. Então eu peguei essa direção, e dessa direção eu ganhei o primeiro prêmio com 19 anos. O Macunaíma, para mim, foi a primeira escola que eu tive. Eu estudei teatro fazendo teatro com o Antônio Filho, né? Depois fui assistente de direção dele, no Chica da Silva. Trabalhei na criação, na montagem do método de ator que tem hoje, que está aí. Eu conheci o mundo, né? Viajando com o teatro. Então, chegou uma hora que quando eu saí do CPT, né, depois de Chica da Silva, é difícil você trabalhar em outros grupos, porque o CPT é um grupo muito especial, de pesquisa, é um grupo de vanguarda. Eu fui trabalhar com muitos diretores, eu cheguei a trabalhar com Chico Medeiros, eu cheguei a trabalhar com Gabriel Vilela, são diretores de ponta hoje. Nunca achei que era, não me satisfazia. Eu tentei montar os grupos meus, e fui montando. Aqui, em Atibaia, eu cheguei a montar o grupo municipal, que eu fundei. O municipal que eu fundei. Aí montei o Romeu e Julieta, que na realidade era uma história
calcado em cima de uma lenda. Tem uma lenda aqui da cidade, eu lembro. Tinha o texto foi feito aqui, depois disso eu montei uma história, muitas histórias, com 2 atores aqui. Eu pude dirigir. Esses últimos anos eu não dirigi porque precisava de um aporte, né? Você precisa ter uma certa verba, um certo tempo para fazer tudo isso. E na realidade o projeto que eu trabalhava com música estava me enxugando demais. Então eu resolvi passar para outras pessoas, né? Mas eu volto com o teatro ainda. Agora que eu estou mais sossegado, eu tenho que voltar, fazer, a trabalhar, a dirigir. Mas eu acho que eu sou mais diretor de teatro do que na época. Eu queria falar para você, agora eu como Vilaça, que eu me orgulho bastante de ter você. O tempo que a gente pôde estar junto tocando foi muito legal, eu aprendi muito, aprendo ainda. E eu acho que eu posso falar sem medo nenhum em nome de Atibaia e agradecer você por tudo que você trouxe para a gente. Eu sei que o crescimento cultural que a gente teve não deveu apenas ao Rogério, ou apenas a outra pessoa, ou apenas ao... Não, é um conjunto, mas alguém tem que puxar, né? Senão a gente fica sem direção. Então eu queria falar para você, em nome, com certeza, eu sei, gente, ó, vocês estão vendo aí, depois vocês podem curtir o post, podem comentar. Eu posso falar em nome da cidade, te agradecer de coração, que a gente tem o privilégio de ter pessoas como você, trazendo para cá toda essa bagagem de teatro, de música, e tem encontrado aqui pessoas também que se alinharam e afinaram com o ideal e ter dado tanto certo. Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho também do projeto que você criou, se eu estiver errado me corrija, o Música e Cidadania, que foi um projeto que, projeto que você criou e ele existe, que trouxe, eu pude ver isso, músicos que saíram da escolinha e que chegaram a tocar com a gente nesse concerto do Dom Quixote, que é uma coisa difícil, né? E a gente conseguiu ver esse trajeto de pessoas que começaram a ler, né? Alfabetizar, e de repente estava lá em cima tocando. Eu acho que era legal você dar uma clareada sobre esse projeto. Como é que foi a ideia e o que é? Então, esse projeto hoje, eu administrei esse projeto até 2012, até o final de 2012, comecei em 2013. Hoje não é mais administrado por mim. Né? Hoje existe uma equipe que foi formada a partir do momento da minha saída. Tá. Eu hoje não trabalho mais na prefeitura de Atibaia. Não sou mais funcionário da prefeitura de Atibaia, por opção minha. Tá. Né? Porque eu acredito em alguns pontos do que a conceituação do que é cultura. Eu tenho conceito do que é cultura e esse conceito meu não está de acordo, talvez, com as coisas que estão acontecendo hoje administrativamente em relação à cidade. Entendi. Então, não que eu acho que eu tenho razão ou que eu acho que está errado, não. Só não é compatível. Tá. Então, eu preferi me retirar e deixar o projeto acontecer. O projeto está acontecendo. Houve uma redução ou um crescimento de verba, isso eu não posso dizer quanto é. Entendi. Mas isso não posso dizer porque eu não sei. Né? Tá. Mas existe uma equipe hoje que eram ex-alunos que estão administrando o projeto. E a ideia, a gema do projeto era exatamente esse: ensinar música para a criançadinha que está na rede municipal. Era essa que é a ideia principal? Então, eu acho que ele não é mais um projeto. Né? Um projeto você tem um começo, enfim, você tem eu acho que ele foi desconfigurado a partir do momento que você não tem um produto de excelência. Você tem que ter um começo, tem que ter um meio e um fim. Você tem que propor para o aluno que vai fazer isso. Né? Quem toca na orquestra passa por um aprendizado, de viola, depois ele pega o violão, então tinha uma sequência que foi descaracterizada hoje. Hoje você tem a fanfarra nas escolas e você tem a fanfarra que é a fama acontecendo. E talvez tenha a Big Band, que eu estou sabendo, né? Estou vendendo peixe que eu comprei. Né? Então perdeu-se o foco que era a formação musical. Porque quando eu criei o projeto, a preocupação era a formação musical. Então a criança daqui de Atibaia podia sonhar
em começar numa fanfarra, na escola, lá na escolinha dele, e chegar à orquestra sinfônica. Como aconteceu com Como aconteceu, vários. Vários. O menino Vitor Mas ganhou o prêmio internacional lá na França no passado. Trompetista excelente. Trompetista. E tem vários trompetistas aí que estão hoje, e daqui a pouco não vai estar mais aqui em Atibaia. Tem que mudar de Atibaia. Porque Atibaia hoje não tem um produto de excelência para oferecer para esse pessoal. Esses músicos que hoje aqui estavam no processo, que acreditaram que eles poderiam chegar, tem muitos deles hoje lá que vão ficar desempregados, porque parou-se. Então, o projeto Música e Cidadania, que era um projeto interessante, que era um projeto que tinha uma sequência, hoje não tem mais. Entendi. Hoje ele é fantasia, o projeto Música não é projeto Música e Cidadania. É a música nas escolas e a banda e talvez a Bíblia. Então não tem uma... Então, criança, se uma criança chegar numa escola fulano de tal, eu quero ser músico, você vai falar para ele como que ele vai ser músico? Não tem. Então não tem a sequência que era lógica. Ele vai aprender a tocar ali. E só 15, 16 anos ele vai ter onde tocar, não vai ter aonde tocar, e vai ter que ir embora para São Paulo, se quiser continuar estudando, quiser fazer. Então o problema que tinha sido resolvido tecnicamente, e era um projeto não só musical, mas social, porque dava condições de trabalho para essa garotada, hoje não existe mais. Como um projeto, como essência de projeto, ele não existe. Ele é algo como... Porque pouca gente conhece o projeto, na verdade. Sim, né? verdade. As pessoas conhecem a fama, que foi campeão mundial, que tem os títulos. Que é o produto final. Que é o produto final que vai continuar. Claro. Então o produto final ele vai continuar nas suas essências porque as pessoas que estão lá são competentes para continuar. Sem dúvida. Então as coisas vão continuar, o projeto nas escolas vão continuar. Mas isso não vai ter ligação mais como um projeto. Não tem um vínculo. Não tem um vínculo. E aí esses garotos que estão hoje com 18, 19 anos, que estão prontos para o mercado de trabalho, não tem mercado de trabalho. Ou eles vão para Bragança, que tem uma banda sinfônica lá, ou vão para São Paulo e tentar sorte, porque não é assim tão fácil. Não. Então, para mim, fico assim, triste, porque acho que não se compreendeu que não é só um projeto de excelência. A orquestra ela era uma perfumaria, não era tão importante como uma criança. Claro, sem dúvida. Então isso não existe mais, não sei. Estou falando não existe mais, porque você está falando agora, daqui a pouco já estão fazendo de novo. Sim, claro. Tomara que façam, tomara que calem a minha boca e façam a banda, a orquestra. Eu espero que isso, que eu pague o preço. Não, Rogério. Mas você fez, assim, a ideia, o início foi seu. A gente espera que isso continue, claro. Eu acho que assim, a cidade, não sou eu que espero, nem você, né? A cidade espera. Quem é louco de falar mal da fanfarra? Quem? Né? Difícil. Então, quer dizer, isso, uma coisa que eu sempre falei, inclusive da orquestra de viola, é o que? Essas conquistas, a fanfarra, hoje não, porque o Rogério não está mais, mas até onde ele estava, nunca foi dele. A fanfarra não é dele, a fanfarra é de Atibaia. Atibaia ganhou. A orquestra de viola não é minha. Por acaso eu tomo conta, mas é da cidade. Né? Então é isso. Os projetos que existem, posso falar culturalmente, lógico, dos projetos culturais, pertencem à cidade, ou pelo menos deveriam pertencer. Tem gente aí que quer pegar a bola e ir embora para casa, falando que quero jogar mais, chegou a hora. Mas não é assim, viu, gente? Quando a gente faz, pelo menos eu nunca tive pretensão política, não sou político, o Rogério também não, a gente faz porque gosta, né? Da arte, da cultura. Então, a gente produziu uma coisa que é da cidade. Então o que você fez, por isso que eu falo, vou repetir, agradeço em nome da cidade, que o que você fez está aí. Agora, o que vão fazer com o que está feito, aí já não é problema seu, nem meu, aí é da cidade, a cidade é que vai ver o que vai fazer com isso. Né? Eu vejo assim, eu acho que o maior problema é a questão de conceituação. O que é cultura? Né? As pessoas às vezes acham que a cultura é um consumo. Você vai e consome cultura. Tem aquele que acha que a cultura é algo elitista. E tem pessoas que acham que a cultura é qualquer coisa.
Então eu vejo uma dificuldade muito grande, e eu acho que isso a cidade, o Conselho de Cultura teria que fazer, criar-se realmente um plano diretor de cultura para a cidade. Entender o que é a cultura, o que se pensa como cultura. Porque hoje se pensa na cultura como produto final. Você tem que ser um facilitador. O poder público tem que ser um facilitador daquilo que a cidade, daquilo que as pessoas têm. Se na nossa cidade tem uma orquestra de viola, tem congada, tem banda, essas coisas elas são importantes para serem mantidas. Só que elas precisam ter a sustentabilidade delas. Não é só dar dinheiro, é ter projetos que façam com que isso continue. Por isso que eu questiono a questão da sequência do projeto Música e Cidadania nesse sentido, porque deixou de ser um projeto, passa a ser um evento tem fanfarra nas escolas. Então, a mesma coisa feita com a orquestra de viola. Se não tem uma orquestra de viola competente, que está representando a cidade, eu tenho que dar um suporte para que aquilo continue. Mas não um suporte só financeiro, um suporte em termos de qualidade, de respeitabilidade e tudo mais. Então, se perdeu-se muito essa noção de que é a cultura. Né? Criou-se uma fantasia de que a cultura estava elitizada. Né? Eu ouvi isso bastante vezes nesses últimos anos. A cultura de Atibaia estava elitizada. Mentira! Papo furado. Isso não é verdade. Quem tem congada numa cidade não é elitizado. Nós temos 5 congos. Quem tem levantamento de mastro, quem tem as peças natalinas. Então, essas coisas todas, elas fazem parte da cultura da cidade. Agora, nós temos duas realidades hoje, que são as pessoas tradicionais da cidade e uma nova comunidade que está vindo de fora, morando aqui. Essa comunidade precisa criar um vínculo cultural com eles, senão eles não vão gostar da cidade. E não é levar qualquer coisa para qualquer lugar. Não é ter a cultura como uma cultura rala, quer dizer, a cultura do consumismo. Não, a cultura verdadeira, o que nossa cidade tem para oferecer. O que nossos músicos, o que os nossos atores, né? Os nossos dançarinos, bailarinos têm na cidade para oferecer. Então, essa identidade cultural não pode se perder. E vai acabar se perdendo porque se pensa na cultura como algo consumista, como algo eventual, o evento. Eu quero entender quais são os processos culturais da cidade hoje. Quais são os processos verdadeiros de cultura? Aonde a cultura pode chegar? O que a cultura pode dar, oferecer ao adolescente? Eu não sei hoje, eu não tenho esse entendimento. Eu gostaria de um dia poder, porque eu sou morador daqui, eu tenho meus filhos aqui e quero o melhor para a cidade. Sim. Mas a cidade precisa ter a sua identidade cultural e ela não pode ser assoreada ou ridicularizada ou também se colocar como uma cultura de elite. Infelizmente, eu vejo hoje perdeu-se esse conceito. O conceito. Você tem um conceito do que é cultura, fica mais fácil você entender o processo. Entendi. Desculpa aí ter desabafado. Imagina, que é isso? Exalto, mas eu estou falando de cultura. Se cultura é a minha vida, é o meu trabalho, é o meu dia a dia. Continuando aqui, o meu trabalho. A cultura é meu trabalho, minha vida, é isso? Meu dia a dia? Meu dia a dia. É isso aí. E aí, o que você pensa do seu futuro trabalho, a sua futura cultura e o seu futuro dia a dia? Então, eu tenho convites na realidade são 3 cidades diferentes que me fizeram convites. Que legal. De trabalho, né? Para desenvolver um trabalho de cultura, um trabalho de criar, na realidade o projeto Música e Cidadania foi um grande embrião para projetos em outras cidades, né? Copiados, né? Tem cidades que copiaram e já avançaram mais para frente, né? Muitas cidades fizeram isso. Barra Mansa, do Rio de Janeiro, é uma delas que hoje nós éramos referência de formação de metais há anos atrás, há 2, 3 anos atrás, estamos perdendo esse tipo. Barra Mansa, Rio, né? Barra Mansa, Rio de Janeiro. Entre no site, quem tiver dúvida, entra lá e vê a estrutura que existe de um projeto que foi copiado do nosso projeto aqui. Copiado na sua essência geral, tudo. E dê uma olhada no site da Barra Mansa, cidade de Barra Mansa. Então, eu tenho esses convites, eu estou realmente estudando, vendo
o que eu posso ter como aporte para dar um passo além do que foi feito, do que eu fiz nos últimos anos. Mas não vou parar, quero desenvolver um projeto, desenvolvo um projeto com a minha empresa em Bragança Paulista. Isso faz tempo. Faz um tempo já que você faz 5 anos. Só que agora eu vou assumir mais presente, né? A banda sinfônica. Certo. Lá tem uma banda sinfônica, uma banda marcial e projeto nas escolas. A gente vai criar agora a orquestra. Legal. Mas eu quero pegar um projeto novamente e criar um projeto para uma cidade diferente do que foi criado. Por exemplo, o Música da Cidadania foi criado para Atibaia, especialmente para Atibaia, com as características de Atibaia. Em Bragança a gente criou um projeto para atender a demanda de Bragança Paulista. Então eu quero criar um projeto para uma dessas cidades que eu vou assumir a partir do mês que vem. Agora eu estou de férias. Tá de férias. Férias de desempregado. e vou assumir um trabalho de cultura numa dessas cidades que me fizeram convite. Logo que eu tiver a certeza, vem contar pra gente. Venho contar e vou dizer quais são as expectativas. A minha expectativa é projeto. É saber que uma criança pode entrar numa escola municipal pobre, sem ter recursos, e chegar a ser um músico da USESP. E tem instrumento, inclusive, né? Porque o pessoal começa, normalmente, pelo menos o problema que a gente vê, observa, é que a pessoa quer aprender, tá, aí arruma alguém para ensinar, mas ele não tem instrumento. Então ele tem que comprar, mas ele não tem dinheiro para comprar. Então, o projeto também atinge isso. Então, você pode ter uma criança que sonha em chegar a uma orquestra sinfônica. Ela pode talvez não ser um grande músico de orquestra, mas ela vai ser um grande ouvinte. Vai ser uma pessoa com uma cultura musical que vai entender quais são os processos de consumismo, o que é o funk, o que não é funk, o que ele pode se tirar disso para a melhor vida dele. Então, eu só quero isso, eu só quero trabalhar e ter liberdade de que o projeto de cultura musical seja um processo claro, um processo democrático, para que todas as pessoas de uma cidade possam ter o mesmo direito e a mesma chance de chegar a ser músico. Porque eu sofri muito, você sofreu muito, nós estudamos na mesma faculdade. Na mesma faculdade, A gente teve dificuldades para estudar, de se pagar um professor. E hoje a gente vê os caras tirando cópia de música, uma facilidade muito grande. Livro, né? Não tinha internet. Gente, não tinha internet quando a gente estudava, mas deixa eu só mostrar para vocês. Já tinha. A gente é meio novinho. É que a gente pesquisa um pouco, mas na época a gente não tinha acesso à internet. Tinha, a gente não é tão velho assim. Ele deve ter uns 29, eu tenho 28,5. Então é mais ou menos por aí a história. Mas hoje é muito mais fácil, né? Não, bem mais, verdade. E toda essa... Por isso eu te falando para você. Eu estou muito feliz de Atibaia estar tendo uma TV digital. Eu estou muito feliz porque Atibaia é uma cidade especial, é uma cidade que eu escolhi para viver. Eu escolhi para viver em Atibaia. A minha casa, quando comprei a minha casa, eu comprei aqui, porque eu queria viver em Atibaia. Eu acho que a cidade é de pessoas muito lindas, de pessoas muito importantes. E te agradecer mais ainda pela entrevista. Obrigado. Nós estamos inaugurando hoje, abrindo aí um espaço, e eu acho que ninguém melhor do que você para poder encabeçar essa sequência de entrevistas. Eu me sinto honrado, né? Me sinto feliz de estar aqui, e principalmente porque eu tive o privilégio de encontrar pessoas nessa caminhada que a gente teve. Eu tive a sorte de a cultura estar ligada muito com pessoas da cultura, pessoas criativas, né? A gente fez um concerto com 365 músicos. Verdade. Nós fizemos um concerto... Abertura do Festival de Inverno. Primeiro Festival de Inverno, fez junto, todo mundo fez junto. Mas ali estava ligado também Magda, a professora Vilma, a Maestra Vilma, o maestro da banda 24, o José Massoni, da banda sinfônica, que era o Daniel Neri na época, o Cafu, da Escola de Samba, você, eu, todo mundo junto, o Felipe, a Orquestra Sinfônica. Nós fizemos um concerto com orquestra de viola, que foi uma das coisas mais belas que eu já vi feitas aqui.
A gente fez um repertório super bonito, super bem feito. Um arranjo sinfônico de música caipira. A gente fez um arranjo do Valdemar Dutra. Fizemos também. A gente ficou com o Roberto Sion durante muito tempo aqui, trabalhando com a Big Band. A gente teve a Orquestra Sinfônica, que fez concertos maravilhosos. A gente teve 2 musicais, o Don Quixote e o outro, Dante, o Inferno de Dante. Inferno de Dante. Então a gente fez muita coisa juntos, né? Então eu não sou sozinho, fico feliz pela cidade, a cidade me acolheu. Hoje eu sou morador daqui, sou cidadão de Atibaia, quero ver a Atibaia sempre nessa posição artística. Fico feliz de ter um canal de TV, eu sempre falei isso para todo mundo, precisava ter alguma coisa, que as pessoas tivessem uma comunicação e soubessem notícias reais daqui. E espero que esse canal seja um canal democrático, seja um canal livre, né, sem nenhum tipo de interferência, né, que possa se falar aqui a verdade, possa se colocar as coisas que são de bem para a cidade. Claro. Né, espero que isso aconteça e fico feliz por você, meu irmão, Obrigado, meu brother. O espaço está aberto, O que você quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser. A gente continua com a sequência normal da programação, mas eu queria que você soubesse que o espaço está aberto para a hora que você quiser, para o que você quiser. Dentro a nossa proposta é exatamente essa, não queremos ter tendência nenhuma, é um espaço aberto. Claro que nós precisamos ter uma regra, né, para que a coisa funcione, porém é um espaço aberto, não queremos ter tendência nenhuma, é absolutamente democrático. Essa que é a ideia. Eu vou precisar bastante de você, porque eu vou falar bastante de música, e aí uma fonte inesgotável de informação, tá bom? Obrigado de coração, Rogério. Isso a gente está aprendendo e aprende sempre, né? É verdade. Obrigado, viu? Obrigado a você também por estar assistindo. Valeu, gente.